Romanos capítulo 5, verso de número 1 da palavra de Deus. Você encontrou? Onde está escrito assim? Onde fala a respeito da justificação pela fé e paz com Deus. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só que interessante. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém que se anime a morrer. Mas Deus, como prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, teu coração continua aberto desde o momento que o Senhor convidou você para estar nesse lugar. Você abriu o coração para o Senhor, então você continua com o teu coração aberto, mas você tem liberdade também para abrir a tua boca, para você falar com esse Deus que é todo poderoso, com esse Deus que derramou o seu amor, que manifestou o amor dele através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a maior demonstração de amor que alguém um dia poderia ter feito. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Você tem liberdade para apresentar algo, para apresentar a tua vida diante do Senhor, para apresentar aquilo que você tem no teu coração diante de Deus, que só você e o Senhor sabem, mas você tem liberdade nessa noite. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, no nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos aqui, Pai Santo, nessa noite, com o nosso coração, com os nossos olhos voltados para Ti, com a nossa vida, Deus, inclinada, Pai, diante da Tua santa presença, sabendo, Deus, das tribulações, sabendo, Deus, das aflições que muitas vezes, Senhor, vem tentando nos assolar, vem muitas vezes, Senhor, tentando nos tirar da Tua presença, Pai Santo, mas assim como está escrito, que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai Santo, o Senhor nos uniu através do Teu Filho amado, através do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, Pai, nós queremos, Deus, essa aliança, nós queremos, Deus, continuar firmados com o Senhor. Pai, por isso nós estamos aqui para louvor e para adoração do Teu santo nome, oh Deus, e para estabelecer e para confirmar, Deus, a cada dia essa aliança que nós temos com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, ministra aos nossos corações, ministra, Deus, as nossas vidas, porque nós precisamos, Deus, do alimento do Senhor a cada dia, do maná do Senhor, assim como o Senhor derramava o maná do Senhor lá no deserto. Nós também, Deus, nesse deserto que nós vivemos, nesse mundo, Pai, nós queremos, Deus, também o maná, o pão de cada dia, porque o Senhor Jesus mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos esse pão, nós queremos dessa comida, desse alimento, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém, amado, graças a Deus. Pode se sentar, em nome de Jesus, glória a Deus. Sabe, amado, se é algo que muitas pessoas elas acabam perecendo,
As pessoas, elas não perecem por falta de uma TV a cabo, por falta de um computador, por falta de um carro. Elas não perecem por falta de algo assim desse tipo, por uma mansão. A pessoa não perece por isso. Mas o ser humano, ele perece pela coisa mais simples que pode existir nesse mundo, que é o alimento. O ser humano, fisicamente falando, ele perece pela coisa muito simples que se vê em todos os lugares. Por isso o ser humano, ele vem a perecer. Se não é Deus sustentar, não vai muitas horas. O sujeito, ele morre de fome mesmo. A não ser em momentos que o próprio Senhor, ele sustenta, onde você vê, onde nós sempre comentamos que quando Elias, ele comeu o pão de Deus, o pão que o Senhor deu para ele, e andou durante 40 dias e 40 noites, onde Moisés por 2 vezes subiu no monte para pegar as tábuas da lei. Essas 2 vezes, cada vez que ele subiu, ele ficou lá durante tempo, ali se absteve de alimento também. Jesus também, em um momento de consagração, também ficou tempo sem se alimentar, sem tomar água. Algo fora do normal, fora do comum, mas Deus estava sustentando, Deus estava no controle. Então, o homem, querido, sem um alimento físico para si, ele morre, ele vem a perecer. Esse alimento que você compra em qualquer mercearia, se o homem não se alimentar disso, você pode ver a miséria que por causa dos homens existe. Claro que existe uma palavra também voltada para isso, mas por causa dos homens, por causa da ignorância, por causa do orgulho, por causa da soberba, da dureza do coração do homem. Você olha lá para aquela região da África, você olha lá pessoas magras de fome, uns assim até mesmo inclinados, sabe, quase nem conseguindo sustentar seu próprio corpo, e as aves assim esperando, só esperando cair no chão. As moscas já estão ali naquelas pessoas, já quase que tomando conta do seu corpo. Mas a falta de alimento traz fraqueza na pessoa. Então, o ponto de a pessoa ela se acostumar, o próprio organismo da pessoa se acostumar a andar, assim, até mesmo fraco, mas ela continua, porque ela acha que ela ainda tem vida, ela acha que ela ainda tem força para prosseguir, mas ela não tem. Ela não tem, o vigor dela é bem menor, nem se compara. E quando nós falamos a respeito disso, amado, nós formos trazer isso para o mundo espiritual, nós sabemos também que eu tinha até uma Bíblia chamada Maná, é uma Bíblia de leitura, para a gente fazer assim a leitura dela no ano todo. Você pega do dia 1 ao dia 2, do dia 2 ao dia 3, se você quiser só a leitura que está ali, no final do ano você já leu ela toda. É bem interessante esse plano de leitura, mas se chama Maná. Eu achei bem interessante porque pega um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo, um pouco de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e faz assim uma comida, um casamento bem interessante. Vai se casar, a palavra é muito interessante, um alimento mesmo. Mas aquele alimento é diário, a pessoa não dá para ficar sem esse alimento. Se você acorda pela manhã, você não come, você não medita na palavra, você não fala com Deus, você pode a princípio não perceber, mas já começa a sentir um vazio dentro de você. Já começa a sentir um vazio no teu coração, como parece que está faltando alguma coisa. E não só parece, mas está faltando alguma coisa. É um alimento. É a mesma coisa, isso refletido no mundo físico. A mesma coisa quando a pessoa ela abre a despensa, ela olha, não vê nada, abre a geladeira, só um fio da geladeira e a água que está lá dentro, mais nada. A mesma coisa quando a pessoa ela passou o dia todo e ela não falou com Deus, ela não buscou a presença de Deus. No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem um vazio, tem sim falta de alguma coisa, mas no mundo espiritual às vezes a pessoa ela tem um pouco de dificuldade de perceber, porque ela tenta preencher uma coisa com outra, e isso é impossível, amado. Se existe algo impossível, impossível é isso. Nós tentarmos preencher algo que é de Deus, um lugar que é somente de Deus, com outras coisas. E o ser humano ele se perde exatamente nisso. Quando tem lá o cantinho de Deus, o lugar que é somente de Deus, o centro do nosso coração, que é o lugar onde Deus deve estar, entronizado, exaltado, lá a gente começa a colocar tantas outras coisas, só para não buscar de Deus, só para não buscar do Senhor. Agora é hora de
puxa, eu não falei com Deus hoje, o dia já está terminando, mas não tem problema, eu vou ligar o computador, vou ficar aqui fazendo umas coisinhas, mas não tem problema não, eu vou preencher com outra coisa. É em vão, amados, é em vão. Eu vou, e outros partem para o outro lado, outros partem para a bebida, outros partem para as drogas, outros partem para a prostituição, para o adultério, para tantas coisas assim. Eu louvo a Deus, eu estava vendo umas fotos, e eu vi essa aqui que eu achei muito interessante, e está no plano de fundo, que diz assim, olha só, trair, isso também no mundo espiritual, trair é pelos fracos, mas os fortes, eles são fiéis, eles permanecem fiéis até o fim, e é por isso que a promessa de Deus, para receber a coroa, é para aqueles que permanecem, para aqueles que vão até o fim e permanecem em fidelidade. Então, queridos, e é interessante, amado, eu estava até comentando algo com o diácono antes do culto, algo assim muito interessante, eu já comentei isso nos domingos, eu sei que hoje é domingo, não é também o dia de nós estarmos tratando algo, esse tipo de assunto em específico, mas olha só que interessante. É como, por exemplo, essa aliança, só vou repetir aquilo que estávamos conversando aqui fora, é a mesma coisa dessa aliança. Você pega essa aliança aqui, e a mulher quis bem grossa para poder ver de longe. É como, por exemplo, você pega essa aliança aqui, ó, você vê que ela não tem começo nem fim, você não sabe onde começa, onde termina. Mas é interessante que quando se tem algo com a esposa, por exemplo, é como se a gente se casa aqui na terra, é como se Deus lá no céu ele colocasse uma entre a outra e deixasse assim diante dele, está ali ó, diante do Senhor. Então cada vez que Deus olhar para mim, para minha esposa, ele vai nos ver em comunhão, porque uma aliança diante dele está ligada à outra. É por isso que ele disse aquilo que Deus ajudou o homem não separa, porque o homem não consegue separar. Como faz os papelzinhos lá para poder disfarçar, mas ele não consegue separar. É por isso que quando existe aquela troca, vamos dizer assim, de casais, por causa da dureza do coração do homem, antes de ele conhecer a palavra, claro, ele faz isso, depois que ele conhece, ele não faz mais isso, eu acredito nisso. E é por isso que ele sempre é um adúltero na vida toda, e morre adúltero. Porque para Deus, quando Deus olha, a ligação ainda existe. E só pode ser separado, como diz a palavra, através da morte. Até que a morte separe, fica bem claro. Ou através do adultério, que é também algo que separe. É por isso que quando nós olhamos lá para Apocalipse, nós vemos a respeito de uma igreja adúltera, uma prostituta. Né? A igreja que se prostituiu contra o noivo, contra o cordeiro. E é interessante, amado, porque a aliança ela foi feita uma aliança, mas essa igreja ela acabou adulterando, partindo para o outro lado, e no relacionamento com os mercadores do mundo, e acabou adulterando, traindo a confiança de Deus. Mas eu gostaria de voltar novamente aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Olha só, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só que tipo de coisa esse homem na direção do Espírito Santo ele está falando. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele não está falando que nós nos gloriamos quando nós estamos no auge da nossa vida. Porque o auge da vida do cristão, você sabe quando é? Quando ele deve se sentir lá no topo, quando ele está no centro da vontade de Deus. Ele pode dizer assim: não estou no auge, mas ele tem que manter a humildade para que ele permaneça. Quando o cristão ele está no centro da vontade de Deus, ele pode dizer assim: eu estou no auge, estou bem com Deus, estou bem com o Senhor. Com os homens é uma outra história, mas com Deus eu estou bem. Olha só o que ele continua dizendo, só para a gente entrar no comentário. E nos gloriarmos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações, de repente você pensa assim: só tribulação na minha vida. Para que serve a tribulação? Para que serve o problema? Para que essas coisas existem? Nós acabamos de louvar a Deus exatamente com isso.
cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, nas tribulações, o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos na presença dele, amigo. E olha só o que ele continua dizendo: sabendo que as tribulações, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, experiência, esperança, e por aí vai. Então, amado, quando nós quando essa história da nossa vida ela é escrita diante do Senhor, quando a nossa história ela é escrita diante do Senhor, é escrita uma história diferente do raciocínio humano. Porque homem nenhum para si quer tribulação, homem nenhum para si quer luta na sua vida. Os homens normalmente eles buscam paz, essa paz que o mundo dá, essa paz de tranquilidade, essa paz de aparente bonança. É exatamente isso que os homens procuram. Mas para nós foi escrito outra história, porque nós fomos criados, nós fomos formados na imagem de Deus. Isso diz lá em Gênesis capítulo 1, verso número 27, quando Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas ao passar do tempo, o pecado ele entrou no mundo, e o homem perdeu aquilo que ele tinha recebido de Deus. E até então Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, mas a partir do momento que o homem pecou, os filhos de Adão já não nasceram também a imagem e a semelhança de Deus, mas a semelhança de Adão. Já o homem ali que caiu no pecado, já o homem já que estava ali sujeito à morte, à mercê da morte, por causa do pecado. Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 5, verso de número 12, se você tiver a oportunidade de abrir, olha só o que diz, onde faz a respeito uma comparação, né? E fala de Adão e fala também de Cristo, comparando também com o segundo Adão, o apóstolo Paulo compara. Mas olha só, versículo 12 do capítulo 5 de Romanos: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Quando Adão pecou lá, é como se todos nós estivéssemos ligados nele. E muitos até pensam assim, né? E a gente até brinca no trabalho, né? Quando tem maçã de sobremesa. É claro que o fruto não é isso, mas não fala a respeito de fruto. Mas um pega a maçã e fala assim para o outro: olha aqui, ó, por que você está trabalhando hoje? Por causa disso aqui, ó, por causa dessa maçã. Se não fosse isso aqui, você não estaria trabalhando. Ou seja, o homem desobedeceu a Deus, não o fruto em si, mas a desobediência. Mas, então, por isso entrou o pecado e entrou a morte no mundo, e a morte passou a reinar sobre todos os homens. E alguns podem pensar assim: mas isso não é justo. Como é que pode? O homem fez algo errado lá atrás, e eu paro aqui na frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Adão, ele errou sim, ele falhou lá atrás. Mas nós, de nós mesmos, quantos pecados nós já cometemos? Quantas vezes nós já entristecemos ao Senhor, mesmo o Senhor nos abençoando? Quantas vezes nós pensamos em desistir da caminhada cristã? Desistir do Evangelho, achando que não vale a pena? Ou quantas pessoas do nosso meio já desistiram, e muitos estão até com a intenção de desistir, achando que é um fardo pesado demais, a palavra pesada demais, mas o próprio Senhor Jesus disse: olha, nenhum dos meus mandamentos são pesados, nenhum deles. Mas o homem, ele acha, sim, porque ele não se fortalece no Senhor, mas ele fortalece, ele procura se fortalecer ali nas suas próprias forças, e por isso ele acaba perecendo, por isso ele acaba ficando para trás, por isso ele acaba caindo em um erro. E olha só, quando nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, como está escrito em Efésios, lá no comecinho, no capítulo 1, carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Efésios fica lá depois de 2 Coríntios. Você vai encontrar Gálatas, na sequência você vai encontrar Efésios. Efésios capítulo 1, no verso de número 5, olha só que interessante. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que acontece?
nós passamos a ser predestinados à salvação. O que é predestinado? É um destino adiantado. Ou seja, sabe aquele cheque pré-datado? Você não vai descontar ele ainda. Não chegou o dia, mas ele já tem um valor. A partir daquele dia ele vai valer tanto. Você vai poder descontar, você vai poder usufruir. Quando alguém é predestinado, quando esse destino adiantado e se ninguém rasgar o cheque, né? Se ninguém jogar ele fora. Assim como com relação à nossa vida, quando nós permanecemos em Cristo Jesus, nós estamos predestinados à salvação. Ou seja, se nós não voltarmos, se nós não recuarmos, porque nesse o Senhor não tem prazer, assim como diz lá em Hebreus, que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Se nós não retrocedermos, se nós não voltarmos, nós temos um destino já escrito pelo Senhor. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, de que nós seremos salvos, de que nós estaremos para sempre, por toda a eternidade com o Senhor. E por isso, querido, que nós sempre falamos a respeito de algo que é novo, porque a natureza velha e a carne e o sangue também, eles não vão ter acesso nenhum no reino de Deus. Não vão ter acesso nenhum. Carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Até mesmo aquelas duas testemunhas que falam no livro do Apocalipse, que ainda não passaram pela morte, também vão ter que passar pelo processo da morte. Porque carne e sangue não entram de uma maneira liberada diante de Deus, não entra. O único diferenciado que entrou foi Jesus Cristo, porque Ele próprio venceu a morte. E Ele se colocou na condição, e Ele foi vencedor, e o Senhor exaltou Ele e colocou o nome dele sobre todo nome. Mas, com relação aos seres humanos, nós precisamos, para ter esse acesso, nós precisamos ser nascidos de novo. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. Você não quer ser gerado pelo Espírito Santo? Gerado pelo Espírito Santo, primeiro, querido, para ser gerado, não vou entrar muito nesse assunto para não se estender, porque o tempo já foi embora também, mas para ser gerado, o que acontece para uma criança ser gerada? Tem que ter o desejo, né? Está sendo gerado, sabe não? Caleb, é indeciso, mas vamos supor que seja um Caleb, né? Para o Caleb ser gerado, é claro que nada acontece sem a permissão de Deus, mas precisou do desejo do Lucas, né? A sua esposa, precisou do desejo dos dois, para que isso pudesse acontecer, para que a criança pudesse ser gerada. Se a Gisele e o Lucas não quisessem, a criança não ia ser gerada, a vida não ia vir ao mundo, não ia existir. Então, para alguém ser gerado no mundo espiritual, tem que ter o desejo. Se nós não tivermos o desejo de ser gerados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nada vai acontecer. Nós vamos continuar velhos, na natureza velha, acreditando em coisas velhas, na nossa atitude velha, na nossa mesmice, na nossa pequenez, e a nossa vida, ela não vai passar disso. Mas quando nós entregamos diante do Senhor, o Espírito Santo ele passa a gerar, assim como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 3, quando Jesus começa a ter uma conversa com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Ele fala a respeito disso e ninguém pode, sendo velho, ter esse acesso. Mas a pessoa ela não pode nem ver o reino de Deus se ela não nascer de novo, se ela não nascer da água e do Espírito. E a partir do momento que ela nasce da água e do Espírito, querido, ela é transformada na imagem de Deus. O Senhor Deus não fez o homem a imagem de Deus? Fez. Mas o homem perdeu essa imagem quando foi passando o tempo. Então as pessoas que nascem nos dias de hoje, ou nasceram depois do pecado, elas não nasceram a imagem de Deus, mas nasceram a imagem de homens. E não nasceram sendo filhos de Deus, mas filhos de homens. Então, amado, quando se entrega a vida, se entrega realmente o coração ao Senhor, a pessoa passa pelo processo do novo nascimento, a pessoa ela passa a ser transformada na imagem de Deus por causa do Espírito Santo que está nela. E o Espírito Santo reflete através das obras da vida dessa pessoa. Porque o Espírito do mundo, você conhece o Filho, você conhece o Pai pelo Filho. No mundo espiritual é assim. Você quer conhecer, por exemplo, se a pessoa é filho de Deus ou se não é? No mundo,
fisicamente falando, isso não reflete muito, porque às vezes o pai é uma pessoa decente, o filho, só o sangue da graça. Mas no mundo espiritual, as obras do filho, elas são ali refletidas pelo pai. O pai induz o filho a tal obra. Então você vê alguém matando, roubando, destruindo, prostituindo, tantas coisas assim, não pode ser isso reflexo do pai das luzes, mas isso é do pai das trevas, de Satanás. Então os filhos das trevas, os filhos de Satanás, as obras deles são essas, e a pessoa vive na escuridão, e ela se parece com ele, porque a obra dele é essa. João 10,10 diz que o inimigo, o maligno, Satanás, o ladrão, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Então a pessoa que faz isso, automaticamente ela foi induzida por ele, pelo menos no momento que ela estava nessa atitude, fazendo isso, ela foi induzida por ele. Mas também, olha só que interessante, a pessoa ela também é transformada na imagem de Deus quando ela recebe o Espírito Santo na vida dela, e as obras dela são as mesmas as quais Jesus fazia: obra de edificação, obra de transformação, obra de mostrar o caminho para as pessoas que estão perdidas ainda e não conhecem a palavra, instrução, louvor, palavra, enfim, amado, aquilo que é de Deus, ou seja, reflete, e a pessoa ela é transformada na imagem de Deus, porque ela se parece com Deus por causa das suas obras, não só por causa das obras, mas por causa daquele que induz a pessoa a fazer obras, que é o Espírito que está nela. Então, a partir desse momento, querido, nós podemos dizer que nós somos entregues àquele que nos comprou. Ou você nunca viu alguém, por exemplo, comprar alguma coisa e deixar lá, né? Já fez isso alguma vez? Eu vou comprar, tem os móveis, tem uma propriedade que eu vou comprar, é bem caro a propriedade. Eu vou comprar, mas eu não quero, não, vou comprar só por comprar só vou pagar um preço. Ou você comprou alguma mercadoria, você falou, eu vou comprar, mas eu não quero, vou comprar, mas eu vou deixar aí, eu não quero gastar, não, só vou comprar, só por comprar, só para gastar meu dinheiro. Se é assim, funciona, não. Você compra, você quer aquilo para você. Você quer aquilo para si. Então, querido, quando nós assumimos isso, nós somos entregues àquele que nos redimiu. Nós somos entregues a Ele, para que Ele dê uma direção para as nossas vidas, para que Ele venha conduzir a nossa vida, essa vida que nós muito pouco entendemos dela, mas Ele vem nos guiar. Ou você entende muito da tua vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você então. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Exatamente as coisas que vão acontecer amanhã. Quem é que vai te afrontar? O que vão falar para você? Quem é que está te esperando amanhã com o pezinho assim, ó? Né? Xerife, né? As coisas, os imprevistos que vão acontecer, você não sabe. Então, na verdade, nós somos entregues àquele que nos redimiu. Porque aqueles que estão no mundo já estão entregues para o seu Pai, o Pai das trevas, mas aqueles que são de Cristo, é como se tivesse sido entregue, foi entregue para aquele que redimiu, para aquele que já comprou e pagou o preço, para que ele possa conduzir para o melhor caminho. Mas é interessante que o melhor caminho, querido, olha só que interessante, quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, nós nos gloriamos das nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz paciência, e perseverança, e experiência, e esperança. Ou seja, mas tudo isso, querido, vem sendo produzido em nosso coração, porque nós somos entregues, porque nós somos santificados pela palavra e pelo Espírito, porque nós somos entregues nos braços daquele que nos redimiu, daquele que nos comprou. Então ele começa a desenhar algo ao nosso respeito. Ele começa a traçar um caminho ao nosso respeito, segundo a nossa vida, a cada dia na presença dele. O Senhor começa a traçar algo. Se hoje, por exemplo, eu falo assim, não, eu não quero mais Jesus, a história é que não você decide lá, a história é boa. Se eu quiser Jesus e andar nos seus caminhos, a história vai ser outra. Então, conforme a nossa vida na presença do Senhor, nós podemos dizer que nós somos entregues ao Senhor. E é interessante que essa entrega, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Que essa entrega, vou fechar aqui para você, não para. Essa entrega, porque a pessoa ela pensa assim, eu entreguei minha vida para Jesus, agora só alegria. Sou filho do rei.
rei, dono, doido da frota, agora é para mim. Agora deixa comigo. A pessoa vai achando que a vida dela é só alegria aqui embaixo. Você conhece a vida do profeta Elias? Quando ele, no momento da sua vida, fazia obra de Deus, mas ele deitou debaixo de uma árvore e disse assim: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor dos meus pais. Eu quis assim, cansei desse mundo. As tribulações da vida. Onde Davi passou muitos anos sendo perseguidos por Saul, perseguidos pelo seu próprio filho, e teve problemas na sua vida, no seu reinado. Muitas dificuldades ele encontrou. Teve problemas na sua vida. Quando muitos homens de Deus, Jeremias e Isaías e tantos outros, Ezequiel e Daniel e tantos outros poderiam falar: não, eu quero para mim uma alegria, cara. Você pode buscar cristão. Eu tenho certeza, irmão, que você pode estar dentro de uma fornalha. Se o Senhor estiver com você, você está bem. Porque a questão não é o lugar que você está. A questão é com quem você está. Porque tem pessoas no dia de hoje que eu tenho certeza de. Eu falo tenho certeza, mano, porque o mundo é grande. Nesse momento que nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus, devem ter pessoas assim, ó, sabe, sentadinhas de frente para o mar, de braço cruzado ali, com uma cerveja em cima da mesa. No caso, se for homem, tem mulheres à sua escolha, bebidas e tudo, garçom e tudo mais, assim, ó, de frente para o mar. Mas são infelizes, porque estão batendo na porta errada, buscando da pessoa errada, são infelizes. Mas por quê? Porque estão no lugar errado, e com a pessoa errada, com o príncipe desse mundo. Mas se você está amado assim, como que ainda até mesmo no deserto, como que até mesmo dentro da cova de leões, talvez você se sinta, talvez até mesmo dentro de uma fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez você possa se sentir assim. Até como Jesus disse: olha, vocês vão estar lá como que ovelhas no meio de lobos, talvez assim. Mas se Jesus está com você lá mesmo, filho, você tem paz dentro de você. Porque você não vai estar preocupado com o sim, nem com o não desse mundo aqui. Mas você sabe que existe uma vontade soberana sobre a tua vida, porque você pertence ao Senhor. E é essa vontade que vai permanecer e vai prevalecer. Você não fica com medo de, vamos supor, das adversidades do mundo aqui, independente de qual seja, de perder a sua vida até mesmo, de perder talvez o teu emprego, de perder, enfim, amado. Porque você sabe que o maior, aquilo que é maior que todas as coisas desse mundo, você tem, que é Jesus. A nossa esperança é essa, a nossa esperança não é outra. É por isso que nós batemos muito nessa tecla. Você sabe por quê, amado? Nós temos muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos frustrados nesse mundo. Deus é um Deus maravilhoso, que as pessoas às vezes buscam o Senhor de uma maneira invertida, buscam o Senhor por aquilo que Ele tem, não por aquilo que Ele é. A pessoa acaba se frustrando, porque Deus dá a quem Ele quer. E se Ele fala não para mim, eu preciso me alegrar no nome de Deus. Mas se Ele disser para mim: ó, vai esperando, não é tempo, você vai precisar ser um pouco mais maduro para tal coisa, eu vou ter que entender, vou ter que esperar esse tempo de Deus para mim. E se Deus disser assim, claro, é mais fácil trabalhar com o sim. Mas tudo para nós não nos perdermos. Mas qual é a esperança? Do que nós devemos nos gloriar, amado? Nós precisamos nos gloriar. Os cristãos primitivos, eu fiz uma pergunta tempo atrás: onde é que foi que esse pessoal aí atrás acertou e que nós erramos? Porque eles entregaram suas vidas lá para serem mortos por causa do nome de Jesus. Eles tinham prazer de morrer por causa de Jesus. O prazer deles era morrer por causa de Jesus, se entregar a vida, não simplesmente morrer, mas por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E eu, esses dias, numa certa leitura, eu pensei: meu Deus, onde é que esse povo aqui acertou que a gente erra o tempo todo? Onde a gente vive no conforto da nossa casa, do nosso trabalho até mesmo. E trabalho, não vai dizer que é um trabalho. Fica perto aqui, perto ali, fica olhando para o perto aqui, perto lá, fica olhando para o tempo. Nada. Tem nome de trabalho, mas enfim. Mas todo o conforto, toda a tecnologia, tudo, amado, se tem. A gente faz tanta coisa errada. Sabe por quê, amado?
As nossas alegrias hoje estão voltadas por aquilo que nós temos, e não por aquilo que nós queremos que o Senhor faça através da nossa vida. Porque se Deus disser para nós hoje: meu filho, como ele disse para Jeremias, meu filho, primeira coisa, você não vai se casar. Jeremias estava ali, com a moça já, a gente já se ajeitando para isso. Senhor, mas eu não vou me casar. Imagina a pessoa amada ali, você ali com a pessoa, Deus fala: não, você não vai casar não, tem uma obra na tua vida. Você não vai casar não, Felipe, você está construindo aquela casa lá, mas esquece dela, aluga, tudo para outra, deixa lá para o seu pai. Você não vai casar não, tem uma obra para a tua vida. Ele começa a chorar daqui a 2 minutos, ele do lado da Patrícia do outro. Então, amado, é a mesma coisa. Por que esse povo ali, amado, eles entregaram suas vidas por causa de Jesus? Eles não temiam a sua morte. Por que, amado? A esperança deles não estava aqui embaixo, amado. A esperança deles estava lá em cima. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, ele fala a respeito do nosso pensar, para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Porque quando nós começamos a pensar muito nas coisas que são de baixo, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós nos damos muito mal, amado. Quando o nosso foco é as coisas aqui da terra, as coisas desse mundo. Porque aqui nesse mundo, você consegue contar aqui, ó, nos dedos dessa mão, em quem você pode confiar, em quem você pode dizer: não, esse é meu amigo. Você pode contar, mano, pode contar. A pessoa que está ali para você com todas as horas, você pode contar. Nós vivemos em um mundo assim, e às vezes nós queremos focar nossa vida 100% aqui. Irmão, você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz? Entrega tudo diante do altar do Senhor. Na tua oração, nas primícias da oração, sua primeira oração, fala com o Senhor: Senhor, esse dia não é meu, mas esse dia é teu, esse dia é do Senhor. Então eu entrego a minha família nas tuas mãos desde cedo, a minha vida nas tuas mãos. Esse trabalho que o Senhor já mesmo me deu, eu entrego ele nas tuas mãos. Seja que eu esteja preparado para o sim e para o não, Senhor, nesse dia. Mas de uma coisa eu não abro mão: da tua presença na minha vida. Quando você ora assim, amado, independente daquilo que vai acontecer no teu dia, seja o sim ou o não do teu amigo, do teu patrão, independente de quem é que seja, teu coração vai estar em paz. Teu coração vai estar em paz. Amanhã eu posso até chegar lá no trabalho, mostrar um cachaço naquele relógio e dizer: falei, você vai regar. Você vai lá, recebe um tapinha nas costas, fala assim: ó, presa, não precisa mais de você não. Você fala assim: a empresa não sabe o que está perdendo. A empresa não precisa, mas Jesus conta comigo. Jesus nunca vai me dispensar, Ele nunca vai me desamparar, Ele nunca vai me deixar na mão, nunca vai me deixar falando só. A esperança, amado, a nossa esperança, a nossa alegria, amado, ela não pode estar aqui nesse mundo em que nós vivemos. Nós oramos, nós intercedemos, nós abençoamos, mas que seja feito tudo conforme a vontade do nosso Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós nos gloriamos numa glória futura, porque aqui nós não sabemos por onde o Senhor vai nos levar e de que maneira o Senhor vai glorificar o nome dele através da nossa vida. Nós sabemos que nós vamos ser mortos nesse mundo, porque nós falamos não para o pecado e vamos ser mortos por isso. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o Senhor vai glorificar o nome dele através de nós, Ele nos exaltando, e lá no lugar onde Ele nos levantar, nós vamos fazer com que a luz brilhe naquele lugar, expor as trevas e falar da palavra e mostrar o caminho da luz. Nós não sabemos, nós não sabemos. Mas a nossa alegria, ela precisa ser uma. Ela precisa ser Jesus. Nossa alegria precisa ser Jesus. Os nossos olhos, querido, precisam estar voltados para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, o qual nos deu livre acesso ao Pai. E é por causa dele, querido, é por causa desse acesso que ele nos deu ao Pai, que nós estamos aqui nessa noite, que nós temos liberdade para adorar, que nós temos liberdade para glorificar,
nós podemos sentir a presença desse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos em nome de Jesus. É por isso, querido, por causa dessa liberdade, por causa desse acesso, por causa do Senhor Jesus, querido, é que hoje nós podemos dizer que nós temos uma mente transformada. Nós podemos dizer que nós estamos preparados por ter e também por não ter. Mas nós queremos ser diante do Senhor. Nós queremos ser diante da presença de Deus. Por mais que tentem, querido, tomar isso de você, querido, por mais que Satanás tente roubar isso de você, você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós te damos graças. Deus, nós te louvamos. Não por aquilo que temos, porque não temos nada, porque até o que temos foi o Senhor que nos deu. Mas nós te damos graças, Deus, porque nós somos filhos. Nós somos filhos, nós somos cordeiros com Cristo Jesus. Agradecemos a Ti, Deus, não por uma vida passageira, simplesmente que vai passar, mas nós te agradecemos por algo muito maior, por essa vida eterna maravilhosa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Para aqueles que amam a Tua presença, para aqueles que amam a Tua casa, para aqueles que amam a Tua lei, para aqueles que amam a Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos.
Esses que têm o desejo para estar, Deus, na tua presença, nos teus caminhos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Sustenta, Deus, essa fé, sustenta, Pai, esse desejo ardente, Pai, de glorificar o teu nome, de estar na tua presença, Pai, para que eles não possam perecer. E que a alegria deles não seja simplesmente Deus, deixa que os olhos deles veem, Pai, mas seja uma alegria futura, seja um pão sobre as águas, seja, Deus, o permanecer fiel, Pai, até o fim, para que eles possam receber a coroa da vida. Para que eles sejam fortes, Deus, para permanecerem fiéis a Ti, Pai, e possam estar preparados tanto para o sim